Bom, galera, continuando falando de geometria analítica, vamos falar agora de posições relativas entre retas. Temos retas paralelas, olha, as retas paralelas aqui, a reta R, a reta S. Aqui é o ângulo que a gente chamaria de α1 e aqui é o ângulo que a gente chamaria de α2, tá? Então aqui seria quem? Seria o coeficiente angular da reta S, o coeficiente angular da reta R, perfeito? Paralelas, tranquilo? Então, as retas quando são paralelas, o que acontece? O coeficiente angular da reta R vai ser igual ao coeficiente angular da reta S, tranquilo? Agora você observa aqui, ó, nesta reta R, o coeficiente linear está cortando aqui embaixo. E se a gente prolongar essa reta S aqui, o coeficiente linear vai cortar mais aqui embaixo. Então, elas têm o mesmo coeficiente angular, mas os coeficientes, no caso, linear, são diferentes. Agora, se as retas forem paralelas e coincidentes, ó, paralelas e coincidentes, aí eles vão ter o mesmo coeficiente linear. Tá vendo aqui, ó? Elas são coincidentes. Então, aqui está o coeficiente angular da reta R. Isso aqui é a reta R, que uma está sobre a outra, coincidente. Então, o que acontece? O coeficiente angular é essa abertura aqui, ó, da reta X até tocar na reta que nós estamos trabalhando, reta R e reta S. O que acontece? Olha bem, ó, esse ponto aqui é o coeficiente linear, tá? Vamos lembrar aqui, ó, a reta aqui, ó, seria mx mais q, onde m é o coeficiente angular, ó, que está ao lado aqui do x, né? Então, é o coeficiente angular, que faz esse ângulo aqui entre o eixo x e a reta, né? E o q é onde corta o eixo y. Então, nesse caso, elas são paralelas e coincidentes. E como é que a gente identifica? Tem o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Tranquilo? Beleza, né? Então, a gente tem que fixar isso aqui, ó. Retas são paralelas. Elas têm o mesmo coeficiente angular. Valeu? E retas concorrentes? Repara, tem a reta R e tem a reta S. Aqui o coeficiente angular da reta S, ó, do eixo X, formando aqui esse ângulo. E aqui o coeficiente angular da reta R, ó, do eixo X, tocando aqui na reta R, formando esse outro ângulo. Tá legal? Como se fosse aqui o nosso α1 e aqui o α2. Agora observa, o ponto P, ele pertence, né, à reta R e o ponto P pertence à reta S. Ah, então, a reta R interseção com a reta S, né, vai dar quem? Isso aqui vai me dar, essa interseção vai me dar o ponto P. Isso aqui vai me dar o ponto P. Tá? Aí, no caso aqui, o P teria aqui a sua representante aqui, XP, e teria aqui a sua representante aqui na ordenada YP. Beleza? Tranquilo? Então, as retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. A interseção entre elas é um ponto. Agora, e se as retas forem concorrentes e perpendiculares? Então, retas perpendiculares. Perpendiculares. Olha aí. O que acontece? Se as retas, aqui ó, reta R e reta S, elas têm um ponto em comum, o ponto C. Agora, o ângulo entre elas, está mostrando aqui, ó, é 90 graus, tá? E o ponto C é a interseção, tá legal? O que acontece? O coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. Então, isso aqui é uma relação bacana também para a gente saber identificar.
ok? Se falou que as retas são perpendiculares, tá? Porque elas são concorrentes. E se elas são perpendiculares, porque o ângulo entre elas vale 90 graus. Aí como é que eu fico sabendo desse detalhe? O coeficiente angular de uma, tá? Leva ao coeficiente angular da outra reta ser igual ao inverso do oposto. Beleza? A gente vai ver isso agora praticando alguns exercícios aí. Então vamos lá. Questãozinha aí, ó, para treinar, tá? Questão número 1. Verifique a posição relativa entre as retas R e S. Olha lá. A reta R, 2x mais KY mais 3 é igual a 0. Então, aqui está escrita a reta na forma geral. E aqui a reta S, 3x mais 6y mais 5, que é igual a 0. Também na forma geral. Primeira coisa que a gente vai fazer é passar esta reta para a forma reduzida, onde a gente enxerga com mais clareza, ou total clareza, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então, eu vou isolar o y aqui, ó, vai ficar KY é igual, joga esse 2x para o outro membro, menos 2x, menos 3, esse 3 também eu joguei para cá. Agora, repara que o k está multiplicando o y, ele vai passar para lá dividindo. Eu vou escrever assim, ó, menos 2 sobre k, x, menos 3 sobre k. Beleza? Ó, o k estava multiplicando e passou para cá dividindo esse binômio aqui, ó, menos 2x menos 3. Só que eu resolvi escrever assim para ficar bem identificado quem é o coeficiente angular da nossa reta R. O coeficiente angular está aqui, ó, menos 2 sobre k. E vamos fazer a mesma situação na reta S. Olha lá. A reta S vai ficar como? Ó, vou isolar o 6y e vou jogar para o outro membro. Vai ficar menos 3x. O 5 positivo passa para o segundo membro, negativo. E agora dividindo, ó, estou passando para a forma reduzida. Menos 3 sobre 6, tá vendo? O 6 está multiplicando, passou dividindo. X menos 5 sobre 6. Dando uma melhorada aqui, simplificando aqui, ó, o coeficiente angular vai ficar menos meio x menos 5 sobre 6. Aí. Bom, agora que nós temos aqui, ó, aqui está o coeficiente angular da reta S. Beleza, né? Tá dando para enxergar com bastante clareza. O meu coeficiente linear é menos 5,5 e na minha reta R, meu coeficiente linear é menos 3 sobre K. Verifique a posição. Aí o que acontece? Eu teria que verificar. Se elas forem paralelas, menos 2 sobre K tem que ser igual a menos meio. Se elas forem paralelas, se R for paralela a S, o que vai acontecer? Menos 2 sobre K tem que ser igual a menos meio. Não é verdade? Os coeficientes da reta R tem que ser igual ao coeficiente da reta S para que elas sejam paralelas. Então, como é que ficaria isso? Ó, multiplicando aqui cruzado, eu vou ter o quê? Menos K e 2 vezes menos 2, menos 4. Eu chego à conclusão que para elas serem paralelas, K tem que valer 4. Beleza? Ó, passou o menos 1 para cá dividindo, ficou menos 4 dividido menos 1 dá 4. E se R, vamos pensar assim na situação, R e S são concorrentes. R e S concorrentes. Como é que ficaria essa situação? Olha lá. Para que elas sejam concorrentes, no caso, elas têm que ter o coeficiente diferente, coeficiente angular diferente, um da outra. Então, eu teria que esse coeficiente aqui, ó, menos 2 sobre K, vai ser diferente de menos meio, tá aqui o da reta S, sobre 2. Olha, simplesmente vai mudar só o sinal aqui, ó. Eu vou ter que K vai ter que ser diferente de 4. Tá legal?
Então, quando K é diferente de 4, elas vão ser concorrentes. Quando K for 4, elas vão ser paralelas. Bem tranquilo, né? Agora, já aproveitando, a gente viu quando é que elas são concorrentes e perpendiculares. Muito cobrado. Então, R, ó, perpendicular à reta S. O que vai acontecer? Aqui a gente sabe que tem que acontecer, que o coeficiente angular de uma tem que ser igual ao inverso do oposto do outro coeficiente angular, ou seja, da outra reta. Beleza? Então, nós temos um coeficiente angular, ó, que é numérico, né? Menos meio. O outro está com a parte literal ali, ó, menos 2 sobre K. Quem seria esse valor de K? Então, eu tenho que colocar que, veja bem, se o coeficiente angular de S é menos meio, ó, o coeficiente angular da reta S é menos meio, logo, o coeficiente angular da reta R tem que ser o inverso do oposto. Ó, o oposto de menos meio, meio. E o inverso de meio, 2. Aí, beleza? Então, o coeficiente angular da reta R tem que ser 2. Logo, agora a gente vai colocar aqui a conclusão para fechar. Ó. Menos 2 sobre K tem que ser 2. Multiplicando o cruzado, vai ficar 2 vezes K, que é igual a menos 2. Vai ficar menos 2 dividido por 2, isso vai dar menos 1. Então, quando K for menos 1, as retas serão perpendiculares. Quando K for, quando R e S forem concorrentes somente, o K tem que ser diferente de 4. Porque quando K é igual a 4, ela é paralela. Então, aqui a gente fez um apanhado geral, essa questão para fazer um apanhado geral das possibilidades, o valor ali de K, para que a reta fosse paralela, concorrente ou perpendiculares. Valeu? Bom, mais uma questãozinha aí. Vamos lá, questão 2 agora. Obtenha a equação da reta R, que passa pelo ponto menos 3, 5, e é paralela à reta S. Ó, se a reta R é paralela a S, então vamos escrever aqui, ó, se R é paralela a S, isso implica que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Então, eu já sei o coeficiente angular. Vou tirar aqui o coeficiente angular de S, que vai ser igual ao coeficiente angular de R. Então, eu já tenho essa seguinte situação, né? Vamos reescrever essa reta S na forma reduzida. Ó, ela está aqui na forma geral. Ó. Sempre vem o X na frente, tá vendo? E eu vou colocar, vai ficar assim, ó, y, joga os 3x para o outro membro, vai ficar igual a menos 3x. Jogo o y para o outro membro. O y não, o menos 1 vai passar positivo, o y eu deixei aqui, tá? Joguei o 3x, passou negativo, e joguei o menos 1 positivo. Então, tá aqui, ó. Fica claro da gente perceber, ó, quem acompanha o x é quem? O coeficiente angular. Então, aqui está o coeficiente angular da reta S, que é igual ao coeficiente angular da reta R, menos 3 também. E agora, como é que eu vou obter essa equação da reta R? Mas ele tem um ponto, ó. Ele diz pra gente, ele diz que o ponto P pertence à reta R. Ah, se o ponto P pertence à reta R, então quando a gente se liga e a gente quer encontrar a equação da reta, vamos lembrar do ioiô michiochô. Aí, ó, y menos y0. Quem é o y0? Ó, aqui é o 5, que é o ponto que pertence à minha reta R. E quem é o chô? Ó, é o menos 3. Então, vamos substituir. Vai ficar y menos 5, que é igual. O coeficiente angular da minha reta R, eu já encontrei que é menos 3. X menos. O chô é quanto? Menos 3. Ó, vai ficar menos 3, isso vai dar mais. Beleza?
y menos 5 é igual a menos 3x, ó, menos vezes mais dá menos 9, beleza? Vamos jogar esse menos 5 para o outro lado, vai ficar menos 3x, menos 9, mais 5. Y vai ser menos 3x, menos 4. Tá aí a nossa reta R na forma reduzida. Ah, mas aí não estava lá escrito na forma reduzida. Então, como é que a gente faz? Passa ela para a forma, vou escrever aqui, ó, forma reduzida, né? Eu vou escrever agora na forma geral. Como é que ficaria, ó? Vamos colocar o x na frente, ó. Então, jogo o x para o primeiro membro, vai ficar 3x. Agora vem o y e joga esse menos 4 para o primeiro membro. Isso ficou igual a 0. Tá aí, ó. Isso aqui é na forma geral, tá? Então, a resposta pode vir assim, na reduzida ou na forma geral. Beleza? Tranquilo, né? Vamos fazer mais. Questão de número 3. Olha aí. Para que valor de k as retas R, ó, 2x mais k, y menos 3 igual a 0, e a reta S, 3x mais 5y menos 1 igual a 0, são perpendiculares. Ó, repara que elas estão escritas na forma geral e para que seja perpendicular, o que tem que acontecer? R perpendicular a S. O que tem que acontecer? O coeficiente de uma tem que ser igual o inverso do oposto da outra. Tranquilo? Então, é só gravar isso aqui. E como é que a gente enxerga legal o coeficiente angular? Vamos passar essas retas para a forma reduzida. Como é que vai ficar aqui, ó? KY, vou isolar aqui KY, igual, ó, já vou jogar, ó, o 2x está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro negativo. O menos 3 está no primeiro membro, passa para o segundo membro positivo. E agora vamos isolar. Como é que vai ficar? Ó, o K está multiplicando o Y, vai passar pela dividindo. Vai ficar menos 2 sobre K, X, mais 3 sobre K. Tá aí. Achei quem? O coeficiente angular da reta R. Tá aqui, ó, menos 2 sobre K. Vamos fazer a mesma situação para a reta S. A reta S na forma reduzida. Vamos lá. Isolo aqui o 5y. Jogo o 3x, passa para o segundo membro negativo. E o menos 1 passa para o segundo membro positivo. Y vai ser menos 3 quintos de x. Ó, menos 3, 5 passou dividindo, tá? Mais 1 quinto. Tá aí. Olha o coeficiente angular aqui, ó. Menos 3 quintos. Então, o coeficiente angular da reta S é menos 3 quintos. Quem é que tem que ser o coeficiente angular da reta R? O inverso do oposto. Inverso de 3 quintos, 5 terços. Ok? E positivo. 5 terços. E positivo. Beleza? Bom, tendo essa situação, agora a gente vai, já achamos aqui, eu quero achar quem vai ser o valor de K. Então, ó, menos 2 sobre K tem que ser 5 terços. Menos 2 sobre K tem que ser 5 terços. De novo, multiplicando aqui cruzado, isso vai implicar que 5K é igual a menos, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. K vai ser menos 6 quintos. Tá aí o fechamento da questão. Tranquilo, né? Bacaninha, muito interessante. E guardar esses conceitos é importantíssimo, é de suma importância para você poder caminhar bem em geometria analítica. E vamos praticar. Questão 4. Determina a equação da reta. Falou em equação da reta, lembrou de quê? Ioiô, mi, xoxô. Olha aí. Bem tranquilo, né?
Isso é importantíssimo, galera. Falou em reta, equação da reta, ioiô, michoxô. Que passa pelo ponto menos 2, 2. Ó, o xô aqui é menos 2 e o iô é 2, tá? E é perpendicular à reta S. Então, primeira coisa, eu sei que P pertence à reta R, tá? Esse ponto pertence à reta R. Eu sei que o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1 sobre MR, ou seja, o coeficiente de uma é igual ao inverso do oposto do coeficiente da outra, sempre. Vamos lá, então. Quem é o coeficiente angular da reta S? Ele nos deu a reta S, a gente vai escrever ela na forma reduzida. Então, S vai ser... vamos isolar o 3y, que é igual, joga para o segundo membro, ó, mais x, passa para lá, menos x. Menos 5, passa para o segundo membro, mais 5. Y vai ser, ó, o 3 está multiplicando, eu poderia passar o 3 dividindo todos os dois, mas aí eu já coloco assim que fica bem visual, bem claro, bem explícito quem é o coeficiente angular. Vai ficar menos 3, menos x, né? Vamos colocar o 1 aqui na frente para ficar legal. Vai ficar menos 1, bagunçou aqui um pouquinho, né? Menos 1 terço. Ó, o 3 passou dividindo, aqui é menos 1x, né? Então, ficou menos 1 sobre 3, mais 5 sobre 3. Então, aqui, ó, o coeficiente angular da reta S é menos 1 terço, beleza? Olha bem, se ele é menos 1 terço, a gente, então, obedecendo a situação aqui, que o coeficiente de 1 é igual ao inverso do oposto da outra, então, o coeficiente angular da reta R vai ser qual é o inverso de 1 terço? 3. Beleza? E, então, o oposto vai ser positivo, né? Menos 1 terço, o oposto é 1 terço. E o inverso? 3. Então, está aqui já o coeficiente angular da reta R. Beleza? Agora, vamos aplicar quem? Ioiô, michoxô. Com qual ponto? O ponto que pertence à nossa reta R. Então, vai ficar... ioiô, ó, menos 2, igual 3, que é o coeficiente angular aqui, o M, x, ó. Agora, cuidado, ó, menos 2, ó, menos 2, vai dar mais 2. Y menos 2 é igual 3x, fazendo aqui o chuveirinho, ó, 3x mais 3 vezes 2 mais 6. Joga esse menos 2 para o segundo membro, vai ficar menos 2 vem para cá, positivo. Então, o y é igual a 3x mais 8. Aí, essa aqui é a minha reta R, e ela está escrita na forma reduzida. Reduzida. Beleza? A gente sabe passar ela para a forma geral. Beleza? Vamos aproveitar. Como é que faz? Primeiro escreve o x na frente e, de preferência, ele positivo. Vamos nos acostumar. 3x. Ó, o y, vou jogar para lá, negativo, mais 8 e igual a 0. Aí, ó, na forma geral. Na forma geral, a reta R. Beleza? Tranquilidade, né? Bem bacana isso aí. Bom, agora, ângulo formado entre retas. Como é que a gente faz esses tipos de questões aí com ângulo formado entre retas? Vamos lá. Então, tem aqui, ó, o eixo Y, o eixo X, eu tenho a reta S, eu tenho a reta R. Elas se encontraram aqui num ponto, um ponto P aqui qualquer, e formou esse ângulo alfa. Como é que calcula esse ângulo alfa? Né? Então, são retas concorrentes, poderia ser perpendiculares, então esse ângulo aqui seria 90 graus. Mas a gente não tem que ficar perdendo tempo e a gente precisa do tempo para, na hora da questão, você resolver no menor tempo possível.
vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. Tangente do ângulo entre as retas, ó, tangente de alfa, é o módulo de, ó, o coeficiente angular de uma reta menos o coeficiente angular da outra, sobre 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Módulo, está em módulo, então isso aqui é distância. Então esse valor aqui sempre vai ser o quê? Positivo, beleza? Bom, vamos aplicar então aqui na questão 5. Esta fórmula eu aconselho a gravarem. Coloca lá no quadro mural lá de fórmulas, tá? Vamos resolver a questão A e B aqui, ó. Determine o ângulo formado entre as retas R e S, nos seguintes casos. Então, vou tentar fazer a letra A aqui, ó. Letra A. Olha, a reta R, 2x mais y menos 5, que é igual a zero. O que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que obedecer isso aqui. Então, o que depende para eu achar? Ó, lembra? Tangente e coeficiente angular. Então, primeiramente, eu tenho que achar o coeficiente angular. E para achar o coeficiente angular, qual é a melhor situação? A gente passa essas retas aqui que estão na forma geral para a forma reduzida. Então, vai ficar a reta R, vai ficar assim, ó. Y, ó, isolei o Y, joguei o 2x e o menos 5 para o segundo membro. Então, ficou igual a menos 2x mais 5. Olha aí. Tranquilo? Ó? O coeficiente angular da reta R ficou claro, que é o 2, negativo, né? E na reta S, ó, a reta S, eu vou ter, ó, vou jogar esse menos y para cá positivo e não preciso mexer com esses dois, beleza? Isolando o y, ó, y vai ser igual, ó, 3x mais 5. Bem bacaninha, né? O coeficiente angular da reta S vai ser quem? Ó, tá aqui, ó, 3. Aí. Pronto. Tenho os coeficientes das retas para achar o ângulo formado quando elas são concorrentes, né? Eu agora vou aplicar tangente de alfa, que é o ângulo ali formado entre elas, é igual, olha, divisão aqui, ó, menos 2 menos 3, vai ficar assim, menos 2 menos 3, não importa aqui a situação. Por quê? Porque está tudo em módulo, tá? 1 mais, olha, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, aqui vai ficar menos 6. A tangente de alfa vai dar menos 5 sobre menos 6 mais 1, menos 5. Então, isso aqui deu 1. Tangente de alfa, que dá 1. Qual é o valor desse ângulo alfa? Olha bem, esse ângulo alfa vale 45 graus. Por quê? Tangente é seno sobre cosseno, né? Tangente é seno sobre cosseno. Qual é o ângulo que o seno é igual ao cosseno? 45 graus. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, alfa só pode ser 45 graus. Letra A foi, né? Vamos partir para B aqui nesse espaço agora. Letra B. Mesma coisa. Vamos escrever a reta R na forma reduzida. Como é que vai ficar? Vamos isolar o 2y e jogar os demais para o segundo membro. Ó, menos x mais 1. Vamos agora jogar esse 2 aqui que está acompanhando o y, dividindo. Vai ficar menos meio x mais 1 sobre 2. Então, ó, coeficiente angular menos meio, tá aqui. Coeficiente linear que corta o eixo y, meio. Beleza, né? Fazer o mesmo aqui com a reta S. Vamos lá. Reta S, como é que vai ficar? Vamos dar uma espremidinha aqui, né? Ó, joga esse menos y para cá, vai ficar assim, ó, que y é igual a 2x mais 3. Tranquilo? Ó? Só joguei o y para cá, ele passou positivo, ficou bacana, tá? Bom, o coeficiente angular é 2. O que acontece?
Olha só, eu sabendo que retas R é perpendicular a S, se e somente se acontecer a seguinte situação, coeficiente angular de uma das retas é igual a o inverso do oposto da outra reta. Então, repara aqui, ó, um é menos meio, o outro é o inverso de meio, 2, né? E é positivo, então o inverso de menos meio é meio. Melhor, o oposto de menos meio é meio e o inverso de meio é 2. Então, sempre se liga nesse detalhe. Ou joga aqui e multiplica cruzado. Tá legal? Fechou? Bacana, né? Bons estudos. Até a próxima, galera.